Ei, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da nossa Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Iguaçuí. E com muita honra que hoje a gente abre um espaço para debater um tema tão importante, né? A homofobia, o combate internacional da homofobia. Eu tenho o prazer de receber o João Paulo, que é o meu companheiro, e a gente vai tentar trazer de forma psicológica, os efeitos psicológicos que um ato de homofobia pode causar. Mas antes, eu queria parabenizar o CNJ, parabenizar o STF, parabenizar o Conselho Federal de Psicologia, parabenizar o Ministério Público e todos os demais órgãos de classe que publicaram em suas redes sociais hoje matérias contra atos homofóbicos, de forma a trazer uma conscientização melhor para a sociedade e para todos, né? E eu queria começar também citando uma frase de Paulo Freire, que fala que ninguém pode ser autenticamente humano enquanto impedem outros de serem também. Então acho que essa frase dá para a gente refletir bastante, né? Como que devemos tratar a diversidade. Vamos ver se o... Antes de chamar também o João Paulo, eu queria trazer um breve relato aqui da evolução social dos últimos 20 anos, que foi, no dia 15 de maio de 1990, a OMS retira a homossexualidade da lista de distúrbios psicológicos. Então já está claro que não é, né, ser homossexual ou ser LGBT, isso não é doença, não é transtorno. Em 13 de 6 de 2019, o STF declarou que o crime de homofobia é análogo ao racismo. Então é aquela velha batalha, né, do judiciário contra o Congresso Nacional, que não tem interesse de legislar, né, protegendo a classe LGBT, e o STF decidiu que enquanto não tiver lei que regularize, vai permanecer o crime de LGBTfobia análogo ao racismo. Isso foi também uma grande conquista. No dia 8 de maio de 2020, o STF decide que gays e bissexuais também podem doar sangue. Então é uma questão assim tão básica, né, de um ser humano que pretende ajudar o outro, o irmão, e até isso a gente precisou de uma decisão do STF para poder ter o direito, né, de doar sangue. E no dia 16 de nove de 2020, o STF reconheceu a união homossexual, a união homoafetiva, né, como entidade familiar. Então são etapas aí dos últimos 10, 15, 20 anos que dá para chegar à conclusão de que a nossa sociedade está evoluindo, e bastante. Então é com esse espírito de otimismo que a gente resolveu fazer um bate-papo, longe da intenção de esgotar o tema, porque são 40 minutos, né, muito pouco tempo, e não dá para esgotar o tema, mas a gente quer fazer um bate-papo bem informal e tentar conversar um pouco sobre as causas, né, dessa homofobia e por que é tão estrutural, por que é desde o começo, né, a criança já nasce, já é criado desde pequeno com homofobia internalizada, né? Vamos chamar o João Paulo aqui. Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Boa Boa noite. noite. Hã? Então, eu estou conversando com o pessoal aqui, explicando que hoje é um Dia Internacional de Combate à Homofobia, né? Parabenizando já todos os órgãos, inclusive o Conselho Federal de Psicologia, que, aliás, travou batalhas aí durante um certo tempo, nos últimos anos, contra atos homofóbicos dos próprios psicólogos, né? Que tentavam reverter a orientação sexual dos seus pacientes. E parabenizar o Conselho Federal de Psicologia, principalmente, por ter batalhado pela diversidade sexual e ter entendido que isso não é doença desde 1990, que já não é considerado transtorno psicológico, e, e expliquei para eles que a nossa intenção aqui não é esgotar o assunto, né,
não tem nenhum especialista no tema e tal, mas a gente queria expressar as nossas impressões sobre a matéria. E aí eu queria que você se apresentasse para a gente começar esse bate-papo. Ah, legal. Assim, quando, né, nós pensamos em fazer essa conversa, né, algumas coisas, assim, logicamente passam pela cabeça, né, da gente, e a gente se pega pensando em algumas questões, né, dos outros e também das nossas questões pessoais, né, o quanto que o preconceito estrutural, né, o preconceito institucional ainda traz muitos prejuízos para a nossa vida de modo geral, né? E a gente, e quando você estava falando aí que existem alguns psicólogos, inclusive, né, meus colegas, infelizmente, que ainda tentam derrubar aí essa resolução de 99, né? A resolução 1 de 99, que fala, reforça essa ideia da OMS, dizendo que o homossexualismo, né? Não existe essa ideia de falar de homossexualismo, porque isso não é doença, e sim de homossexualidade, né? Que não é uma condição de saúde, e sim parte da estrutura psíquica do sujeito, né? Ninguém escolhe ser homossexual. Do mesmo jeito que ninguém escolhe ser heterossexual. Não existe isso, né? Ninguém nasce e fala, ó, a partir de agora eu não visto azul mais, tá? A partir de agora eu visto vermelho, rosa, ou qualquer outra cor. Então, é importante a gente pensar que só em 99, né, lembrando que a psicologia é uma ciência muito nova no Brasil, então, dentro disso, logicamente, ainda existe um longo caminho a ser percorrido nesse viés. No entanto, ainda existem colegas que ainda reforçam a ideia, enaltecem, seja porque são presos a convicções político-religiosas, ou por questões ética, né, dentro dessa perspectiva a qual eles acreditam. Então, a ciência psicológica, ela não vê de maneira nenhuma a homossexualidade, a bissexualidade, a intersexualidade, depois a gente pode explicar melhor o que significa, como doença. Essa condição não é vista, de fato, como uma questão de saúde. Hoje a questão do preconceito institucional é uma questão de saúde, é uma questão social, é uma questão política e é uma questão religiosa. Eu costumo dizer que o homossexual, ele é assim como todos nós, somos formados por organizações, por instituições sociais, e a primeira dessa instituição é a família. E quando você falava aí que a criança já nasce com uma condição, é muito interessante a gente pensar isso, né? Pensar a respeito disso, porque uma das coisas que os pais se preocupam, né, quando descobrem que estão grávidos, a primeira preocupação não é nem se vai ter condição de criar a criança, ou se de fato o que é que vai fazer para educar, como é que vai ser permeada essa educação, construídos os valores, né? A primeira preocupação é qual o sexo do bebê. Então, essa é uma questão que, desde muito antes de nascer, a criança já traz para si ou um estigma, ou um rótulo, ou uma condição a qual ela não tem escolha sobre isso. Porque quando a pessoa nasce, ela nasce sendo filho. E essa condição, por si só, já é uma condição de assujeitamento. Ou seja, a gente não nasce escolhendo o nosso próprio nome, a gente não nasce escolhendo de qual pai ou qual mãe que a gente vai querer nascer. A gente não nasce escolhendo a nossa personalidade, a gente não nasce escolhendo a cor dos olhos, o cabelo, a altura. Não tem como escolher uma série de coisas. Dentre elas, a questão da sexualidade. Tem um teórico que ele fala que a sexualidade é o componente essencial do ser humano e da sua personalidade. A sexualidade é vista como um instrumento fundamental
e dá uma conotação, um sentido para a humanidade através da comunicação interpessoal. Em cada um dos seus patamares e dimensões, ou seja, através dos vários níveis e formas de manifestar a sexualidade, ela própria torna possível sentir, expressar e viver o amor, que sem a sexualidade é incompleto. A finalidade da sexualidade, então, para o Edênio Vale, seria o amor. A finalidade da sexualidade é o amor. Tem que estar voltada para o amor. Não tem outro sentido. Ainda que o sujeito opte pela castidade, essa castidade, ou seja, abrir mão de manifestar a sexualidade no mundo, ainda assim é sexualidade. Mesmo que sendo uma sexualidade castrada, rompida, ou de certa forma manifestada de outra maneira, como na psicanálise chamaríamos de sublimação. Iria canalizar essa energia para uma outra área. Por exemplo, para as artes, que é também uma das grandes manifestações da nossa personalidade. Através da arte, a gente manifesta sentimentos, pensamentos, sensações, emoções. E isso está muito presente em muitas áreas da nossa vida. No esporte. Então, geralmente, essas pessoas que vivem essa abdicação, que é abrir mão desse processo de viver a sexualidade com tudo o que a encerra, entendendo aqui a sexualidade como algo mais amplo da nossa personalidade, diferente de sexo, que tem a ver com masculino, feminino, macho, fêmea. Sexo é isso. Né? E gênero é a forma como eu me percebo diante da sexualidade ou do sexo que me deram ou disseram que eu tinha quando eu nasci. Então, quando a gente se torna adolescente, é que nós temos a chance de ou confirmar aquilo que foi institucionalizado ou refutar, ou seja, questionar. Eu me deram um determinado... Como você falou de religião aí, né, de celibato, eu acho que é importante a gente trazer um pouco da influência como origem do preconceito mesmo em relação à religião, porque é uma coisa que faz com que nossas crianças sejam já criadas desde pequeno com aquela mentalidade de que a homossexualidade não é moral, é amoral ou é errada. E isso tudo é muito da ideia de questões religiosas. Então, assim, para a gente poder também pincelar um pouco com a religião, essa questão de que o homossexualismo é imoral ou é promiscuidade, libertinagem, isso tudo foram questões assim, que foram vindo ao longo de muitos anos e a gente percebe que tem um pouco de influência, né, da religião. Claro. Parte dos nossos sofrimentos vem da religião, né? Então, quantas delas... a gente não pode perder de vista que religião, gente, é algo institucional. Não estamos falando de espiritualidade, ou seja, a forma como eu manifesto a minha relação com aquilo que eu chamo de Deus, de transcendente ou divindade, né? Espiritualidade tem a ver com isso, com o meu estilo de vida, que condiz com aquilo que eu acredito. Religiosidade é estrutural. Religiosidade tem a ver com regras, um conjunto de regras que são institucionais, ou seja, a religião é algo mais sistematizado, assim podemos dizer, né? E não tem muito a ver com espiritualidade. A espiritualidade serve à religiosidade, mas a religiosidade não serve à espiritualidade. Então, é muito importante a gente entender o que é que nós estamos falando aqui, né? Quando o rapazinho ou a moça se percebe homossexual na adolescência, dentro de uma religião dogmática, muito, muito rígida, dentro de uma estrutura moral que não permite negociações. Isso é projetado no outro como uma doença ou como algo demonizado, né, se assim podemos dizer.
que é algo que merece ser, sim, questionado, refutado, rebatido a todo custo, rejeitado ou, em outras palavras, reprimido. Não é permitido. Só que o pobrezinho, a pobrezinha, não se questiona porque não tem recurso interno para isso, não existe questão dentro de si para dar conta de suportar esse confronto. Então é mais fácil ceder, né, e sofrer do que questionar e se perguntar por que seria prejudicial para a instituição não ser o que ela deseja de mim. Ele não consegue se perguntar isso. Ele não consegue se questionar que não produzindo frutos, que é isso que a instituição acredita, né? Que tem que nascer, crescer, cumprir um preceito ou uma vocação e depois você morre deixando um legado. É o que a instituição busca pregar. Então, dentro desse segmento, o jovem ou a jovem que se percebe homossexual desde a sua infância, né? Porque ninguém constrói isso da noite para o dia. Então, ele ou ela não tem recurso interno para questionar isso que é colocado, né? E nós devemos aprender a questionar desde muito cedo. Por isso que é importante a gente ensinar para as crianças as diferenças desde muito cedo. Porque todo comportamento humano é aprendido. O animal a gente adestra, mas o humano a gente ensina. Então, parte de tudo isso que está acontecendo na sociedade, a culpa é nossa. Por quê? Porque nós é que construímos isso. Nós é que enaltecemos algumas coisas e rejeitamos, reprimimos e condenamos outras. É muito importante a gente entender esse processo que a instituição religiosa promove enquanto sofrimento emocional. Porque existe um dogma a ser seguido, existem regras que são chamadas de leis doutrinárias também, e existem também um conjunto de morais que nem sempre está escrito, mas que são colocadas. Ou seja, vai depender da interpretação de cada líder religioso. Existem os líderes religiosos que protegem, que promovem vida, mas venhamos e convenhamos, existem também os líderes religiosos que adoecem as suas ovelhas de forma incisiva, de forma castradora, que não permite conversação, não tem negociação com relação àquilo que é colocado e entendido por ele. Volto a ressaltar. Porque em lugar nenhum você vai encontrar escrito que é proibido, que é abominável. Existem parte disso espalhados pelas escrituras, mas nós não estamos aqui para discutir isso. Mas acredita naquilo que é, de fato, algo que você sente ou não. Só que ele ou ela, por ser jovem, e tem muita dificuldade, dependendo da forma como foi educado, criado, de questionar isso. Eu costumo dizer que a adolescência é o tempo propício não só para amadurecer para a vida, porque adolescer significa isso, crescer até a maturidade, crescer para a vida. O tempo da adolescência é o tempo de se aproximar do outro, por isso os adolescentes vivem juntos, por isso eles têm essa tendência ao comportamento gregário, né? Esse instinto gregário que é de estar próximo do outro, porque afinal o outro está também nesse processo de sofrimento que é bem parecido com o meu, então você não vai encontrar adolescente sozinho, isolado, né? Ele só vai ficar isolado para adoecer ou para morrer, só existem essas possibilidades. Assim como o ser humano adulto, né? Ninguém vive sozinho no mundo, não existe isso. Nós somos seres relacionais. E as nossas relações, elas são aprendidas, porque alguém colocou para nós que seria dessa forma o ideal ou o adequado. Só que, como a gente não tem força ou não encontra a possibilidade de questionar isso desde muito cedo, porque ninguém ensinou para nós dessa maneira, né? O que acontece é um adoecimento. E aí a gente vê adolescentes, jovens, isso eu estou falando dos mais jovens, né? Com um nível de ansiedade exacerbado, fora de um contexto, porque aquilo não foi, de certa forma, elaborado de uma maneira interessante para ele.
Ou então, você vai encontrar o adolescente muito deprimido, que é esse que eu falei, que se isola, que não quer o comportamento do grupo, porque ele não se sente pertencente de fato à comunidade. Por que que não se sente pertencente à comunidade? Por conta das feridas que foram causadas na alma. De que forma? Quando o líder religioso está criticando a homossexualidade, está de certa forma criticando aquele ou aquela que está ouvindo. E como a gente não escolhe o que vai ser, aquilo bate no peito como uma flecha e não tem como tirar. Não é possível a gente quebrar e arrancar aquilo para poder fazer curativo. São feridas abertas que os próprios líderes não sabem o que fazer com isso. Por quê? Pela experiência que eu tive, né? E agora falando de uma questão mais pessoal, talvez, né? Porque enquanto você está numa condição de assujeitamento, de alienação, fazendo tudo o que te pedem, sendo aquilo tudo que o Senhor te pede, eu colocando um senhorio aqui, não como um Senhor Deus, mas como um Senhor, aquele que nós somos escravos, né? Slaves mesmo, que é a figura do líder religioso, porque é ele quem fica encarregado de colocar essa verdade de forma muito enfatizada. Então, essas dores que são causadas na alma, essas feridas abertas, que em algum momento da vida a gente tem que questionar, porque isso é muito importante, o adolescente que nunca questionou Deus, certamente teve alguma coisa ali que alguma coisa certa que não ficou errado, ou alguma coisa errada que não estava certa. Porque eu acho que é importante a gente aprender a questionar, até para entender que tipo de relação nós estamos construindo. Mas só é importante a gente questionar isso por conta do nosso papel diante dessa questão que a gente sente. Porque quando o outro está lá criticando, de certa forma colocando isso de uma maneira tão dolorosa para a comunidade, expondo como algo demonizado ou como algo que merece ser repreendido, né? Como eu vi, enquanto o Paulo Gustavo estava internado, alguns pastores, líderes religiosos, colocando na internet que ele deveria merecer ir para o inferno. Então, é o que eu estou falando, que existem escravos e escravos. Existem os escravos questionadores, que são aqueles que aprenderam que talvez exista um caminho para ser construída essa relação com Deus. E nada vai ferir essa relação se eu não permitir. Então é muito importante a gente entender o que é que nós estamos buscando. Porque se alguns se dizem detentores do saber, detentores do poder, detentores do céu ou do inferno, a gente tem que aprender a questionar para saber se nós estamos no caminho certo. Por quê? Não existe certeza a respeito desse tipo de coisa. E aí eu trago uma palavra que é muito importante para nós psicólogos, a subjetividade. Nós temos que aprender a subjetivar as coisas, a lembrar que eu sou único. E por ser um ser único, a minha forma de entender aquilo que eu sinto é só minha. Por isso é muito importante a gente também, João Paulo, falar que a segregação ela não se dá somente com um discurso verbal, né? Como você falou, o pastor lá X ou Y se manifestou de forma horrorosa com a morte do Paulo Gustavo, mas a segregação não pela espiritualidade em si como Deus, mas pela a instituição, né? A religião, instituição. A segregação ela acontece com atitudes também, e isso é percebido a todo momento, né? Mesmo que não se fale, mas se percebe quando se afasta, quando não se deixa participar de um grupo X de música ou tal, ou outro, liturgia. Então isso é percebido, né? A segregação ela é percebida não só com palavras. E eu queria, assim, só porque passou, realmente eu queria só registrar a presença do nosso presidente da sexta subseção, Luiz Molan, e agradecer também a vários amigos meus que estão entrando aqui, que são amigos de Vitória, da época que eu morava na capital lá, amigos muito queridos mesmo, Brunella Fafá, Paulo Antonella, e tem mais um monte de gente entrando aqui, queria agradecer, né, pela participação de todos, e quem quiser fazer alguma pergunta já pode ir escrevendo aqui, que a gente tá esse bate-bola aqui bem informal mesmo. O pessoal pode ficar à vontade para perguntar. Exatamente, a ideia é a gente poder conversar. Tá? Gabriele, eu acho que é muito importante. Seja bem-vinda. Ei, Gabi! A Alessandra também está por aí.
né? Obrigado por estar participando com a gente. Quando você fala dessa questão dessas feridas, né? Falando aqui para o pessoal que acabou de chegar, que nós estamos conversando sobre as feridas, né? Os prejuízos emocionais que são causados pelo preconceito, né? E aí, quando você fala dessa questão, né? É muito importante a gente entender o que é que move o jovem ou o adulto que está dentro de um segmento religioso a continuar ali, né? A continuar, de certa forma, se abdicando de uma série de coisas, abrindo mão de tantas outras coisas, entrando num quadro depressivo, muitas vezes, ou de um nível ansiógeno muito intenso, aonde se enquadra talvez até dentro de uma patologia, dentro da ansiedade, né? Seja do estresse pós-traumático, porque viveu aquela determinada situação que para o contexto social e religioso é algo errado, abominável, que é recriminado, então ele tem uma tendência assim a fazer isso. E a ansiedade, de fato, é um dos transtornos que mais acomete os homossexuais, né? A população LGBT de forma geral. Depois a depressão, o estresse pós-traumático, a ideação suicida, o suicídio, também a automutilação, que é algo que é muito comum, né? Tem até um filme interessante que vocês podem assistir, que fala bastante disso que nós estamos conversando aqui, que é Orações para Bob. Esse filme tem disponível no YouTube, é um dos filmes mais interessantes para a gente discutir essa questão do preconceito institucional e o quanto que é importante a gente aprender a questionar as coisas para valorizar a vida, que eu acho que isso é muito importante e, de fato, as pessoas estão tão preocupadas com a sexualidade das outras, como o outro manifesta a sua sexualidade no mundo, que acaba esquecendo de valorizar a vida do outro, né? De valorizar aquilo que realmente importa. A Gabriele perguntou como é que a gente poderia talvez abordar isso com os adolescentes, né? Então, na adolescência, ou melhor, entre os 7 e 9 anos, que geralmente a criança começa a dar sinais de que vai ser homossexual, né? Ou de que é um homossexual. Então, aquela ideia de precisar revelar isso para o mundo, gente, isso é bobagem. Ninguém precisa revelar nada para ninguém, porque ninguém levanta a bandeira falando eu sou hétero. Então, esse negócio de precisar se assumir, entre aspas, isso é uma bobagem. Não é uma questão que foi colocada, isso é uma questão de cada um. Talvez representa a luta e a guerra de cada um, mas é subjetiva, né? Eu acho que ninguém precisa levantar essa bandeira, porque eu acho que do lado de lá não acontece isso. Então, não tem por que questionar. Só que, na adolescência, então, como isso aparece lá na segunda infância, né, que é entre os 7 e 9 anos de idade, já começa a dar sinais de que isso vai acontecer, né, através de vários comportamentos, não vou trazer isso aqui porque não é a nossa temática, mas a gente pode abordar, por exemplo, esses adolescentes que a gente identifica que estão possivelmente em sofrimento psicológico, emocional, por questionarem sua sexualidade. A gente pode, por exemplo, promover rodas de conversa para falar de forma generalizada sobre o que é a sexualidade, o que é sexo, como isso é colocado de maneira social, como isso é colocado de acordo com a visão da psicologia, por exemplo. Eu acho que é muito importante a gente tentar conduzir isso de maneira leve, a gente trazer isso com leveza, para não precisar trazer algo de forma muito incisiva, porque senão a gente reafirma o estigma. A gente acaba reforçando a dor, dizendo que é preciso falar sobre determinado assunto que é muito particular de cada um. Então, a forma como cada um manifesta a sua sexualidade no mundo fala muito de si. E quando o homofóbico se coloca no mundo, ele está também falando muito de si. E é isso que a gente tem que prestar atenção também. Porque o discurso de ódio, assim como o discurso da negação, assim como o discurso que prejudica o outro, é sempre um discurso para fazer doer. É sempre um discurso para fazer doer. De você, talvez o próprio homofóbico, de se reconhecer homossexual. Né? Parece que então, a necessidade de porque de certa forma,
Porque, de certa forma, fazendo doer no outro, eu sinto que dói menos em mim. Mas, com isso, eu estou promovendo coisas que dizem a meu respeito. Porque quem chega a promover violência homofóbica, né, ou violência até mesmo contra a mulher, é colocado de uma maneira que eu tenho que questionar o que é que me motiva odiar o outro pelo fato dele ser um homem ou uma mulher que se relaciona afetivamente, com pessoas do mesmo sexo, né? Então, essa forma de colocar a sexualidade, ela é muito particular, isso vai de cada um. Então, todo comportamento é aprendido. Ninguém nasce pai, mãe, ninguém nasce avô, avó, ninguém nasce psicólogo, advogado, presidente da república. A gente nasce condicionalmente como filhos, e essa é a única forma de virmos ao mundo. É através da filiação que a gente vai herdar todo o comportamento transgeracional. O que é isso? Todo aquele comportamento que atravessa, que corta, que permeia a minha história familiar. Então, antes de nascer, a criança já nasce com uma história, né? E é muito importante da gente valorizar isso. Como eu havia pontuado antes, a preocupação dos pais de descobrir o sexo da criança é algo, assim, extremamente compulsivo. Tem casais que fazem até rituais com relação a isso, como se o sexo do bebê fosse algo que iria modificar a condição de felicidade do casal, se é que ter filhos é algo que traz felicidade para a vida de alguém. Porque tem casais que têm filhos, tem casais que não querem ter filhos, podendo ter filhos, tem casais de homens, tem casais de mulheres, tem casais de travestis, tem casais de toda forma e gênero, porque nós somos diversidade. Da mesma forma que as famílias heterossexuais são diversificadas. Eu e você, que estamos aqui, viemos de pais biológicos heterossexuais. Mas algo atravessou a nossa história que isso nos permitiu a possibilidade de nos manifestarmos dessa maneira no mundo. E hoje posso dizer isso sem problema, sem prejuízo algum, porque em algum momento eu entendi que essa era a minha forma de manifestar o amor, o afeto pelo outro, que não atrapalha absolutamente nada daquilo que é a minha humanidade. A forma de manifestar o amor enaltece a raça humana. As diversas formas de manifestar o amor promove vida. E talvez essa seja uma das maiores carências que a sociedade possui hoje, né? Então, a busca avassaladora de descobrir o que é ou deixa de ser a criança, né? Porque quando a criança nasce intersexual, que são os antigos hermafroditas, né? Que nascem com os dois sexos, aquilo até então, há muitos anos atrás, era visto como uma aberração e logo que a criança nascia, ou pouco tempo depois, os pais deveriam optar por um ou outro sexo. Hoje isso não acontece mais, né? Quando a criança é intersexual, quando ela se torna uma adulta, que ela vai optar por um ou por outro, ou pelos dois, porque ela pode optar em ser pansexual, por exemplo, e não existir esse critério de gênero para ela. Para ela, tanto faz um homem ou uma mulher, né? Não é, o pansexual, ele não vê essa questão do que é o gênero. Para ele não existe gênero. Ele sente atração por outro. E ninguém opta por ser homossexual, da mesma forma que ninguém opta por ser heterossexual. A gente já nasce sendo. E é por isso que é errado. É errado a gente falar, né? Opção sexual. Não é opção, né? Ah, porque você tem uma opção sexual diferente da minha. Não, não é opção. É orientação. É a mesma coisa homossexualismo, né? Que é uma palavra que já saiu há muito tempo, já caiu. É homossexualidade. Então são coisas que a gente precisa aprender, mesmo que a gente não seja LGBT, para a gente poder respeitar, né? Quem é e tal, respeitar as diversidades. E uma outra coisa que eu queria também pontuar também, do lado psicológico, é que, pelo menos é uma coisa que a gente sempre escutou, vindo aí das outras gerações passadas, que o LGBT ele tem uma sexualidade desregrada.
é um pouco, inclusive, de pessoas da própria psicologia, próprios profissionais da saúde mental. É uma coisa que a gente escutava um pouco antes, assim, do passado, como se heterossexuais tivessem sexualidade saudável e homossexuais tivessem sexualidade desregrada. Então precisava ser promíscuo, precisava ser alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que é uma ideia também já ultrapassada, né? E é uma ideia pregada pelo cristianismo especificamente, né? Só que isso não é colocado de maneira nenhuma em outros lugares. Por quê? É uma questão do trânsito entre os dois extremos. E aqui nós temos uma dicotomia, nós temos uma bipolaridade. Nós temos aquele ou aquela que vive a sua santidade, abrindo mão, se abdicando de todas as formas de manifestação da sexualidade por entender que isso é errado, através de jejuns intermitentes, através de orações de rejeição da sua própria condição e através de um aprisionamento divinal, né? Onde o outro quer ser só com Deus e o resto não interessa, eu quero abrir mão de tudo e daquilo, indo para o fanatismo. Então nós temos no extremo o fanatismo e no outro extremo nós temos a promiscuidade, que é isso que você está chamando aí, que algumas pessoas dizem de abrir a porteira, ser porra louca, ou fazer a coisa de forma desregrada, que é o que você diz. Olha, pela minha experiência de vida, tem muitos héteros que fazem isso. E não é uma condição da sexualidade por ser algo postulado ou colocado de uma maneira onde o homossexual ou aquele que não vive a heterossexualidade em sua maneira integral, porque os bissexuais também sofrem muito preconceito, tá? Porque são muito mal vistos e é algo que é triste de se ver com relação a isso. O quanto que as pessoas chegam machucadas por conta dessas questões institucionais. O quanto que as pessoas chegam feridas, esgaçadas, sabe? Viradas do avesso, assim, com uma lavagem cerebral terrível nesse sentido do fanatismo. Então, acho que é muito importante a gente aprender a fazer o questionamento. Aprender a entender o porquê que eu preciso rejeitar aquilo que eu sou. O porquê que eu preciso reprimir aquilo que, de fato, eu não tive escolha, coisas sobre as quais ninguém me deu opção. Ninguém me colocou assim em frente a uma mesa cheia de cartas e me pediu assim, lá na minha criação, na minha concepção, o que é que você quer ser? Qual é o cartão que você quer levar? Qual é o legado que você quer deixar para a humanidade? O que é que você quer ensinar com a sua sexualidade para o mundo? O que é que você vai refletir enquanto pessoa? Na verdade, a gente deveria estar se perguntando aqui o porquê que a gente precisa falar de sexualidade. O Zacarias está falando aqui que ele está agradecendo pela live porque ele não sabia que falava orientação sexual e não opção. Inclusive, agradecer a presença dele também aqui na live. A Alessandra comentou também que a questão dos chás de revelação, que você estava falando antes, são aprisionamentos, né? Os pais já querem que a criança seja masculino ou feminino para ser isso ou aquilo, acho que é um pouco isso que ela quis falar também, que é a questão do aprisionamento já, né? Que a criança fica estigmatizada, se ela é azul ou rosa. Aí se ela for branco ou amarelo, não serve, vermelho, colorido, não importa. Até onde o sexo do bebê é relevante, né, para os pais? A gente tem que se perguntar isso, né? Até onde o sexo é relevante? O que eles querem dizer com isso? Porque, na verdade, posso ser bem sincero, opinião pessoal agora, eles fazem isso, mas nem se perguntam por que estão fazendo isso, porque virou modismo. As pessoas não se questionam. Você quer ver uma outra questão que é um preceito, que é um mito? A criança deve sair do hospital de vermelho. Então toda criança sai do hospital de vermelho. Então não precisa sair de rosa e de azul. Excelente. Então, a questão do sexo do bebê, né, que não é o gênero do bebê, é o sexo do bebê, se é macho ou fêmea, menino ou menina, porque é uma questão biológica que nós estamos falando aqui, a gente tem que perguntar por que isso é importante, por que isso é tão relevante para eles, o que muda na vida de um casal, porque nós não estamos mais no século XVIII, no século XVI, onde os grandes reis precisavam de filhos machos para deixarem o seu legado, mas porque eles não queriam perder a posse. Eles não queriam perder, de certa forma, o estabelecimento, o crescimento, a expansão do seu reinado.
E deixar um filho macho, um filho homem, um varão, era, de certa forma, deixar garantido um legado. Só que a gente tem que perguntar, que garantia tem, tendo filho, de que isso vai, de certa forma, me dar um retorno quando eu tiver velho? Que garantia tem de que ele vai cuidar de mim ou deixar o meu legado? O legado que eu deixo para a humanidade, caso eu tenha filhos, ou caso eu acho que isso é essencial para mim, porque não é uma questão universal, né? Nem todo mundo é obrigado a ter filho, não tem lugar nenhum escrito isso, né? Eu não sou darwinista para achar que devo nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu já questionei isso há muitos anos, já passei por lá, e entender o que é que isso significa para ele, sabe? Que eu acho que é uma questão muito importante. E aí depois vem o chá revelação, aí bota lá rosa, azul, e dos mais variados, já vi foguete, já vi balões, eu já vi várias coisas, né? E o que muda na vida deles? Eles vão ganhar congratulações, parabéns por ter um filho macho, ou por ter uma filha fêmea. Mas aí, quando chega na adolescência, a filha que até então era colocada como fêmea, que foi tão esperada pelo chá revelação, pelo chá de bebê, construção do quarto, a idealização daquilo tudo que nem era o sonho dela, porque a questão é para os pais. São os pais que organizam o quarto do bebê, cor de parede, papel de parede, roupa da criança. Só que chega um momento que aquele ou aquela que era macho ou fêmea, aprende a questionar, porque surge uma outra questão na vida. Gênero. É onde eu entendo se a minha condição de macho ou fêmea vai de encontro àquilo que colocaram para mim, ou que construíram para mim e me deram. É isso. João Paulo, você é isso. Quando você nasce, você já nasce com essa pré-determinação. Só que o gênero te permite questionar, porque essa é a forma como você se manifesta no mundo. A forma como você se manifesta no mundo nem sempre vai ser a forma com a qual você veio ao mundo, com a qual você, de certa forma, foi esperado por alguém. Quem espera, desespera também. Quem espera tem que ter a capacidade de questionar a sua expectativa acerca daquilo que planejou. Porque talvez a dificuldade da manifestação da sexualidade seja também para aqueles que criaram o homossexual, para aqueles que fizeram assim. O Freud dizia que a culpa era da mãe, mas a gente tem que aprender a entender o que é que isso significa também. Então, dentro dessa perspectiva, é que a gente faz esses questionamentos. Né? Por que a gente tem que separar as pessoas por cores, sabores, temores, religiões, etnias, raças e agora também por enquadramento sexual? Até onde nós vamos chegar com tanta segregação? A gente tem que se perguntar o que é que quando a gente promove o preconceito, agora falando de forma global, seja para qual ele for, né? Porque quantos têm preconceitos de forma diversa, né? Mas aqui nós estamos falando de um preconceito que é mais voltado para a questão da LGBTQI-fobia, né? Que é esse preconceito institucionalizado contra a sexualidade do outro, que é colocado de uma forma como a minoria e não majoritária, como é de forma como é colocado de forma tão enfatizada, principalmente pelo cristianismo. Então, nós recebemos heranças institucionais e transgeracionais dos nossos familiares também, que é a primeira instituição que nós nascemos pertencente, o primeiro grupo é a família, depois talvez a religião, depois os amigos, a escola, né? Ou o grupo que nós elegemos para pertencer. É muito importante a gente entender o que é que nós estamos buscando aqui. O que é que nós estamos, de certa forma, construindo para deixar como legado. Porque quando eu manifesto a minha inquietação, a minha não aceitação diante da manifestação da sexualidade do outro, eu estou dizendo muito a meu respeito. Quando eu quero enaltecer o sofrimento do outro, quando eu quero provocar o sofrimento psíquico do outro, fazendo o outro manifestar quadros patológicos. Quantos homossexuais no século XVII, XVIII eram aprisionados em manicômios, tomavam um eletrochoque, eram surrados em cadeias, eram exilados de muitos lugares, de muitos locais, por serem
dessa forma, por manifestarem o amor dessa maneira. Então nós devemos nos questionar sobre o que é que nós colocamos para frente. Nós devemos nos perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui nessa humanidade. O que é que eu vim fazer aqui? Eu vim passear ou eu estou preocupado mais em viver, em aproveitar o que é possível dentro de uma condição sadia, inteligente, porque para deixar de ser ignorante. Porque nós nascemos quadrúpedes, nascemos andando sobre 4 patas, engatinhando, para a gente aprender a equilibrar sobre 2 patas, 2 pernas, para aprender coisas ao longo da vida através da nossa trajetória. Então a minha história de vida deve enaltecer a sua história de vida, de forma que você também se sinta confortável e capaz de ser aquilo que você nasceu para ser. Apenas isso. Até quando for possível. E eu acho que isso é muito bonito para a gente deixar passar. E a intenção, né, eu agora vou falar um pouquinho da pessoal meu, a intenção de a gente ter esse espaço e de eu estar atuando na comissão, de uma comissão dentro da OAB que protege a diversidade sexual, é justamente isso aí, é todo sentido. Então, assim, a homofobia ou LGBTfobia, que a gente sabe que vem acontecendo e é uma coisa que a gente tem que lutar contra, o espaço como esse aqui, por exemplo, de uma conta no Instagram, de uma comissão da diversidade sexual ou de outras entidades, que passam a trazer a consciência, né, de trazer um outro prisma para todas as pessoas, independente se elas são ou não LGBTs. Então, assim, eu me orgulho muito de estar atuando nessa comissão, de estar recebendo você justamente hoje, e justamente você nesse dia de combate à homofobia. E eu acho que tudo isso não é uma conspiração de Deus, não, mas é uma providência. Porque a gente que é espiritualizado, muito embora, né, não entrando na questão de religiosidade, mas com certeza isso é uma providência, porque é um momento em que a gente está podendo ter voz e falar que Deus não iria castigar uma coisa que é humano. Né? Então, assim, eu queria de novo ler a frase do Paulo Freire para a gente poder comentar. Ninguém pode ser autenticamente humano enquanto impedem outros de serem também. Né? Então, assim, por que a gente não pode ser humano na nossa humanidade e ser quem a gente é? Porque a gente não tem outra escolha. E por que a gente é o errado, é o imoral, é o pecador, né? Em 99, né, porque a questão da homossexualidade como doença caiu em 90, né? Quando eu nasci, graças a Deus essa coisa caiu. Só que aí, na verdade, em 99 é que o CFP publica a resolução 1, que fala exatamente que a homossexualidade não constitui doença, não é distúrbio e nem perversão. Então, acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro, sabe? Porque existem direitos do mesmo modo, existem deveres, e os direitos e os deveres são colocados para pessoas e não para um grupo específico. Eu acho que isso é muito importante para que a gente aprenda a valorizar o humano e não a pessoa. A gente deve valorizar o humano, e isso inclui tudo aquilo que o outro traz para mim. Quando o outro chega para mim, e eu falo isso não é porque eu sou psicólogo, não. Eu falo isso porque em algum momento da minha vida eu entendi que a diferença do outro me torna muito maior do que eu era ontem, ou há 10 minutos atrás. Aquilo que o outro me apresenta enquanto a sua própria humanidade deve promover vida, deve enaltecer aquilo que também eu sou. Segregar tira uma parte daquilo que eu sou. De certa forma, excluir isso, que é o grande medo dos adolescentes que estão em grupos religiosos, principalmente, eles têm muito medo de perder esse grupo social, de perder esse lugar, esse espaço social no mundo, né? Então, por isso, a primeira opção, geralmente, é tentar esconder isso ou negar veementemente com tudo aquilo que eu tenho. Só que chega um determinado momento, o Freud já falava isso, quando eu não falo, quando eu não me manifesto,
o meu corpo vai produzir a resposta que eu gostaria de dizer e não disse. De certa forma, isso aparece em algum momento, não importa qual. E lembrando que talvez é tão temeroso para as instituições religiosas os homossexuais, porque, de certa forma, eles não precisam obedecer todas as normas e regras que a instituição exige, né? Podem ser, de certa forma, mais livres. Não produzindo filhos não vai ser um bom negócio para a instituição. Mas eles não questionam isso, eles não querem saber. Quem sofre o estigma, a dor, infelizmente, não para pensar que seria prejuízo para a instituição abrir a homossexualidade como algo aceitável. Porque ela iria perder, e muito, em vários fatores, principalmente na questão econômica. Para finalizar, então, né, vamos. Não sei se você vai ler o trechinho da carta de Freud aí, para Sim. a gente conseguir Claro. entender também, desde 1935, já como Freud já encarava a homossexualidade, né? Eu acho que isso é um tapa de luva na cara de muita gente. Vamos ler um trechinho da carta e depois eu quero fazer as considerações finais também. Porque eu acho que o tempo está acabando, né? Tem um filósofo americano chamado Ralph Waldo Emerson. E lá no século XIX, ele já falava a respeito da importância que tinha, da importância para a humanidade, da gente se preocupar com a forma como a gente se manifesta no mundo através do nosso comportamento. Porque ele dizia assim: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Ou seja, a minha forma de manifestar isso que eu penso, sinto e desejo no mundo é tão grande que o outro nem sempre vai precisar escutar de mim aquilo que eu acredito ou penso. São Francisco de Assis disse quase a mesma coisa, dizendo: cuidado com aquilo que você faz ou com aquilo que você vive, como você se comporta, porque esse pode ser o único evangelho que o outro possa ler. Ele quis dizer, com outras palavras, a mesma coisa. Em 35, uma mãe lá desesperada mandou uma carta para o Freud querendo falar do seu filho, né? E se nós entendemos hoje o preconceito como algo institucional, de certa forma muito difícil de ser elaborado, sentido e tal, lá naquela época a gente pode imaginar que isso acontecia. Vejamos, 1935. E aí o Freud responde à carta dessa senhora da seguinte maneira, vou ler para vocês. Prezada senhora, e aí ele risca o nome da mulher para não identificar. Prezada senhora, eu deduzi pela sua carta que o seu filho é homossexual. Eu fiquei mais impressionado ainda pelo fato de que a senhora mesma não fala esse termo em sua informação sobre seu filho. Eu posso perguntar por que você evita falar isso? A homossexualidade certamente não é uma vantagem, senhora. Tampouco é algo que se possa envergonhar. Não é nenhum vício, nenhuma degradação, não pode ser classificada como doença. Veja bem, o Freud já não considerava isso como doença em 1935, lembrando que isso deixou de ser considerado como uma doença inclusa no CID, tá? Porque era incluso no CID até então, antes de 1990. Isso não é uma doença. Nós consideramos a homossexualidade como uma variação da função sexual. Ou seja, como uma forma de manifestação da sexualidade. Muitos indivíduos, senhora, gente, é muito debochado, né? Muitos indivíduos altamente respeitáveis, tanto na antiguidade quanto em tempos modernos, foram homossexuais. Vários dos maiores entre eles. Vou citar alguns: Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. É uma grande injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se ela fosse um crime. Se a senhora não acredita em mim, então recomendo que leia os livros de Havelock Ellis. Pulando um trecho, ele finaliza assim: aquilo que a análise pode fazer pelo teu filho segue uma linha diferente disso. Se ele é infeliz, neurótico,
que se ele sofre por conflitos internos, se ele tem a sua vida social inibida, ou seja, se ele vive em isolamento, não consegue se relacionar direito com as pessoas, a análise pode trazer para ele a possibilidade de viver harmonia, paz de espírito, uma eficiência total. Quer ele siga sendo homossexual ou ele tenha mudado. Veja que o Freud não fala da heterossexualidade. Ele fala, caso ele seja homossexual ou tenha mudado. Se a senhora decidir que ele deve fazer análise comigo, o que eu acho improvável que você fará, ele deverá vir até Viena, porque eu não posso sair daqui, nem tenho a intenção. Cordialmente, o Dr. Freud. Percebe? Gente, então assim, não tenham vergonha de ser quem vocês são. Eu acho que a lição da live é essa, né? E eu queria só finalizar com a parte jurídica, que eu acho que tem muito LGBT nos ouvindo neste momento, mais para reforçar, porque tem muitos direitos do LGBT que as pessoas ainda não conhecem. E eu queria só relatar rapidinho. O estabelecimento que negar a fornecer produtos ou serviços em razão da orientação sexual do consumidor deverá pagar danos morais, indenizar por danos morais. Então não pode sofrer qualquer tipo de tratamento por conta da orientação sexual. O estabelecimento não pode tratar diferente um consumidor hétero, um consumidor LGBT, por conta disso. O LGBT expulso de casa por causa de sua orientação sexual tem direito de receber a pensão alimentícia dos pais, caso não conseguir os seus próprios meios de subsistência. Então, peraí. Não pode mais deportar a criança ou adolescente por ele ser homossexual. Não pode mais botar para fora de casa. Os tribunais, graças a Deus, o Poder Judiciário está decidindo favoravelmente aos alimentos para esse menor LGBT, esse filho, né, LGBT. Porque ele não está conseguindo meios de subsistência e foi expulso do lar justamente por conta da sua orientação sexual. O LGBT que for vítima de ofensa pessoal ou virtualmente tem direito à indenização e atentar para a questão das atas notariais, que acontece muito de ofensas de homofobia e discurso de ódio em rede social. A prova judicial disso é o documento que chama ata notarial, que precisa ser instrumentalizado. O estabelecimento público ou privado que não respeitar o nome social de pessoas LGBTs também deve indenizar. O Freud já veio aqui e está indo para isso mesmo. Isso mesmo que você está vendo. A gente tem um gato e o gato está vindo de uma sala. Vou mostrar para as pessoas. Gente, esse é o Freud. Para quem ainda não sabe, ele é o nosso filho. Ó. Olha lá, dá um oi para as pessoas. O cônjuge ou companheiro transafetivo tem direito à pensão por morte, né, o benefício previdenciário em caso de falecimento do outro, que é uma coisa que ainda as pessoas também não sabem, não se atentam para isso, e além de ser dependente do plano de saúde, que também é um direito. E hoje, eu até pedi a vênia para o nosso advogado, Dr. Vitor, lá de São Paulo, porque foram direitos que ele elencou no post dele e que foram replicados por diversas pessoas hoje, inclusive por atores globais e tal. Ele foi até motivo do story dele. Então, assim, é sempre importante divulgar os direitos do LGBT. Exatamente. Lembra disso, gente. Essa luta também é nossa. Essa forma de manifestar a sexualidade no mundo é algo que deve promover vida, é algo que deve trazer para nós um sentimento de conseguirmos ser gratos pelo que nós somos, por aquilo que, de certa forma, nós tivemos coragem a partir de uma construção histórica da nossa vida. Tudo isso vem de um processo de construção que requer amadurecimento, mas, sobretudo, muito amor e coragem. Porque para amar tem que ter coragem. Não basta dizer que ama, a gente tem que aprender como é que a gente vai manifestar isso. Porque até para amar a gente precisa aprender. Ninguém nasce amando, a gente aprende a amar. Então, se todo comportamento é aprendido, a gente tem sim que se preocupar com aquilo que nós estamos ensinando para o mundo e jogando de volta, de certa forma, devolvendo para a humanidade ou para o universo essa energia que eu carrego comigo. A homossexualidade... 25 segundos restantes.
Tchau, gente. Homossexualidade não é doença, não é distúrbio, não é perversão. Lembrem sempre disso. Obrigado pela companhia de vocês. Boa semana. Um abraço, gente. Acabou. 5, 4, 3, 2, 1.